CSI da Aviação, temos hoje aqui a proposta de oferecer gratuitamente um módulo do nosso curso de Perito Aeronáutico. É sim, o nosso bate-papo. É uma promoção da AB Alfa Bravo, Papa Alfa, Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. E nós estamos produzindo, agora em 2026, um documentário sobre o caso Mamonas Assassinas, que contém ali vários módulos e um deles está sendo disponibilizado gratuitamente para o público e você vai saber qual é este módulo. Só lembrando que eu não vou citar aqui todos os módulos, mas há vários módulos onde você tem acesso aos assuntos, aos tópicos que nós vamos tratar aqui nesse curso. Qual deles, Calazans, que vai ser distribuído gratuitamente? Esse é o nosso bate-papo, uma promoção do professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então, deixar bem claro, quantos módulos são? São vários módulos, depois a gente pode passar essas informações, e esse módulo que eu vou distribuir, fornecer, proporcionar gratuitamente é o relatório final do CENIPA. Então, vamos lá. Nós precisamos entender que o nosso curso ele tem uma pegada, ele tem uma concepção de perícia aeronáutica, perito aeronáutico. Então, o módulo que nós vamos oferecer, que é o relatório final, e lembrando que quando eu falo de relatório final, eu estou falando do relatório final do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes. Existem outros relatórios da polícia, o inquérito e assim por diante. É muito bom lembrar, né, nós vamos falar sobre o seu relatório final, mas na perícia aeronáutica é muito comum delegado, promotor, às vezes até juiz falar, estamos aguardando o relatório final do CENIPA. A rigor, não há necessidade nenhuma de que o relatório do CENIPA seja finalizado para que as autoridades judiciais promovam ali as suas ações. E esse nosso curso aqui tem a finalidade de explicar isto. Embora um delegado, um promotor, um juiz não precise, eles não precisam do relatório final do CENIPA. É interessante, e nós vimos que alguns casos, né, o 907 Legacy, que é um caso muito famoso, ocorrido em 2006, o inquérito ele foi finalizado antes mesmo do CENIPA, e até mesmo a denúncia foi promovida pelo Ministério Público Federal antes mesmo do relatório final. E nós queremos dizer o seguinte, que embora não precise, eu acredito nisso, alguns aspectos precisam ser bem sinalizados para que o promotor, o juiz, delegado, seja lá quem for, diante de uma concepção de perícia, tendo um auxiliar de perito ou assistente técnico, ou ele promova conhecendo esses assuntos que nós vamos oferecer aqui, nós vamos apresentar. Lembrando que eu vou mostrar o relatório final no nosso curso, mostrando o que é que foi averiguado, como foi averiguado e como essas informações elas precisam ser bem trabalhadas dentro do aspecto de perícia, tá bom? Vamos lá então. Alguns módulos que nós vamos proporcionar alguns tópicos, né, que nós vamos trabalhar nesse módulo aqui. Então, responsabilidade jurídica. O nosso curso, repito, ele trabalha com responsabilidade, com causa. O CENIPA não. Fatores contribuintes. Não trabalha com responsabilidade e nem culpa. Lembrando que nós vamos analisar, vamos usar o relatório do final do CENIPA como um pano de fundo para que nós possamos entender como é que se trabalha na busca da responsabilidade jurídica. E quando a gente fala de responsabilidade jurídica, muito cuidado, não é necessariamente para culpar, para acusar alguém. Às vezes, tem um piloto, um controlador, um mecânico, um engenheiro acusado e os advogados, seja lá quem for, assistente técnico, pode trabalhar também na isenção, na busca da
e de inocentar esse responsável, esse profissional. Então, quando fala-se responsabilidade jurídica, muito cuidado. Não é só culpar, às vezes é isentar de culpa. Estratégia da indenização, para mim, eu tenho um módulo que já está pronto, já está no nosso curso, que é a estratégia da indenização. Vou falar muito. Então, nós temos ali 3 envolvidos. Nós temos ali os controladores de Guarulhos, que eram empregados da Infraero à época do acidente. Depois nós tínhamos os controladores de São Paulo, a PP Radar, que eram militares da Força Aérea Brasileira, União, e nós temos a Madri, táxi aéreo. Então nós temos ali 3 envolvidos, e desses 3 envolvidos, resultando em responsabilidade civil, indenização aos familiares, a quem é que eu vou buscar? Isso é importante saber quais são os envolvidos. Primeiramente, é listar os envolvidos. Quem são os envolvidos? Em acidente aeronáutico, a gente precisa ter muito cuidado, porque normalmente envolve muitos envolvidos: mecânicos, engenheiro, piloto, controlador, serviço de proteção ao voo. Listar os envolvidos é um papel muito importante. Depois dessa lista, identificar quem são os responsáveis. Esse é um papel fundamental para os peritos. O outro módulo, meu Deus do céu, tem um módulo aqui, para mim eu acho interessantíssimo, que foi as perguntas judiciais. Quando eu falo perguntas judiciais, eu vou explicar isso no outro módulo. As perguntas que o Ministério Público fez para os controladores de tráfego aéreo. Essas perguntas aqui, que a gente chama de levantar quesitos, é uma estratégia, é um ponto muito, muito importante. Um assistente técnico, um perito, ele precisa trabalhar com entender o que são os quesitos e a finalidade. Para mim, é o ponto mais importante. E depois, um outro módulo, lembrando que esses módulos não estão disponíveis gratuitamente. Mediante uma assinatura, vocês têm acesso a esses módulos. O que está disponível gratuitamente é a apreciação, é a análise do relatório do CENIPA, que vai, essa análise, ela vai pontuar todos esses tópicos aqui, direcionar e trabalhar de uma forma bem tranquila, tá? E nós temos por finalidade apresentar aqui dar algumas orientações aos peritos. Só lembrando que às vezes um delegado que é um perito não precisa, o juiz, ainda que eles não precisem, não queiram um perito, o que nós vamos orientar aqui é interessante para que ele entenda como é que se trabalha, como é que se pesquisa, como é que é o desenrolar da atividade aeronáutica, tá bom? E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Conforme eu falei, esses vídeos não estarão publicamente no canal do YouTube. Para você receber o link dessas aulas, eu faço o convite para que você faça parte do nosso grupo da Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, escaneando esse QR Code, ou então entrando no link. Você entrando no link, aí você vai solicitar, aí nós vamos disponibilizar esse módulo, que é, sim, muito, muito importante, e não tem como acessar os outros, ou entender, os outros módulos, sem entender essa análise genérica, geral, mais profunda e ampla que nós vamos fazer. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Trata-se de um módulo gratuitamente que é muito importante que você, operador do tráfego aéreo, da atividade aérea, conheça. Tá bom? Um abraço e tudo de bom.